Graça e paz, povo de Deus! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Me contem, eu espero que vocês estejam bem. Gente, hoje o tema é um tema bem diferente. Na verdade, é um tema que Deus colocou no meu coração e eu vou confessar que é a primeira vez assim que eu falo para as pessoas mais abertamente sobre esse assunto, né? Hoje é um pouco de testemunho, tem um pouco de testemunho meu aqui, e é algo que eu nunca paro para conversar com as pessoas sobre isso. Eu raramente converso sobre isso. E como vocês puderam ver, o tema do vídeo é como lidar com a rejeição. Antes de eu começar a contar o porquê, né, disso ter algo relacionado completamente a mim, eu vou ler a palavra do Senhor que diz lá em Salmos, capítulo 27, versículo 10, diz assim: Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Bom, vamos lá. Vou contar para vocês brevemente um pouquinho da minha história e por que essa questão de rejeição tem a ver comigo. Eu moro com a minha mãe, né? E eu nunca tive a presença paterna. Desde criança, quando eu era bem bebezinha, a minha mãe se separou do meu pai. Ele algumas vezes chegou aí, né, atrás de mim, mas assim, pouquíssimas, que dá pra contar no dedo. Mas depois ele cortou, né, o relacionamento e eu nunca tive a presença dele 100% na minha vida, né? Então, assim, desde que eu me lembre, eu só vi ele uma vez. E quando eu vi ele, eu saí correndo porque eu achava que ele iria me pegar da minha mãe, né? Eu já tinha, sei lá, 7, 8 anos. Enfim. E eu tive que aprender, né, a crescer, lidar com a rejeição. Eu tive que buscar entender por que as outras crianças tinham pai e eu não. Eu tive que buscar entender por que a minha mãe era só eu, a minha mãe e o meu irmão, e por que não, como eu via aquelas famílias que elas tinham pai e eu não tinha. E eu confesso que quando eu era criança, isso era algo muito difícil para mim, porque eu não conseguia entender, né? Uma criança, ela não consegue ter uma maturidade, um conhecimento, uma percepção sobre as coisas como a gente consegue quando a gente é adulto, né? A gente tem maturidade e tudo mais. Então, assim, na minha cabeça de criança, eu não conseguia entender o porquê daquela situação. Então, eu tive que crescer lidando com aquilo dali. E é claro que toda rejeição, toda ausência, ou a ausência materna ou a ausência paterna, ela vai influenciar na vida de um indivíduo, seja na minha ou de qualquer outra pessoa. A criança, ela precisa das duas figuras, tanto a materna quanto a paterna, para que ela tenha um bom desenvolvimento psicológico e dentre outras coisas, né? Então, assim, a minha mãe, ela deu o melhor dela como mãe, né? E eu sou muito grata porque a minha mãe é uma guerreira. E se eu começar a falar dela, eu vou chorar. Porque a minha mãe é um exemplo pra mim, né? De guerreira porque, enfim, ela é tudo, tudo. Depois, abaixo de Deus, ela é tudo na minha vida. Peraí. Então, assim, eu tive que aprender a crescer lidando com essa rejeição e lidando com aquela famosa pergunta de por que que ele escolheu não ser meu pai, né? É o meu pai biologicamente, mas não afetivamente, né? Não presencialmente, não tá aqui afetivamente, não é meu pai, não escolheu. E aí eu cresci me questionando, me perguntando muitas das vezes para Deus se um dia eu visse ele, eu iria perguntar isso, por que que você escolheu isso? E uma coisa que eu pensava era, o que que eu fiz pra ele fazer isso? Sendo que eu não fiz nada, tipo, não faz sentido. Na minha cabeça
nunca fez sentido, sabe? E aí eu ficava assim, quando eu era mais nova, eu ficava pensando naquilo e aquilo doía de uma forma assim muito forte, sabe? Mas como eu aprendi a crescer sem a presença paterna, eu aprendi de certa forma a lidar com essa dor um pouco, fugindo dela, aprendendo que aquilo ali era a minha realidade, que eu tinha que lidar com aquilo dali. Então assim, por mais que eu tivesse questionamentos, por mais que doesse, eu, graças ao Senhor, assim, e à minha mãe, que sempre, né, muito presente, sempre tentou, assim, suprir essa necessidade, né, paterna, sempre foram, assim, os meus alicerces, sabe, para que eu conseguisse lidar com isso. Então, assim, eu fui obrigada a lidar com essa ausência, eu fui obrigada a aprender a lidar com essa ausência paterna. E aí, gente, quando eu era criança, quando eu era mais nova, eu tinha muito questionamento na minha cabeça, né? Muitos questionamentos. Eu não entendia o porquê. Mas quando eu fui começando a crescer, né? A conhecer mais as coisas, a conhecer mais de Deus. E quando eu passei, assim, a conhecer de fato Deus, eu encontrei em Deus a paternidade que eu tanto sonhava ter, né? Porque a criança, eu digo por mim, né? Porque eu digo que quando eu era criança, o que eu sonhava era ter um pai. Por mais que a minha mãe sempre fosse presente, sempre me amou de uma forma assim linda, maravilhosa, um cuidado, né? Extremamente extraordinário, eu ainda assim tinha a falta da paternidade, sabe? De ter um pai. Porque a criança vê, a criança também quer ter aquilo dali. É igual um brinquedo. Provavelmente, se você colocar um brinquedo muito legal para duas crianças brincar, uma vai querer puxar da outra, porque as duas querem a mesma coisa. Então, eu olhava famílias, crianças tendo pai e mãe, e eu não entendia por que eu não tinha, né? Então, eu tive que aprender a lidar com isso, e naquela fase doeu bastante. Só que é aquilo, o cérebro, como mecanismo de defesa, ele foge muito daquilo que traz dor pra gente, né? Então, assim, por mais que eu tenha sofrido, eu também não passei, assim, o tempo todo em sofrimento, porque o meu cérebro, ele tinha essas fugas e Deus me sustentava e minha mãe sempre me ajudando a lidar com isso, né? Mas, voltando, então, assim, como que eu lidei com essa falta da paternidade? Quando eu era criança, eu não soube muito lidar. Eu acredito que foi, assim, muito intervenção de Deus e da minha mãe para me ajudar a lidar, a entender. Mas quando eu cresci e eu passei a caminhar com Deus, a caminhar com Jesus, eu encontrei nele a minha paternidade. Eu encontrei nele não só apenas o meu Deus, o meu Senhor, mas o meu Abba. E a própria palavra de Deus diz que ele nos adota como filhos, né? Quando a gente está no mundo, a gente não é filho, né? A gente é criatura de Deus, ou seja, criados pela mão de Deus. Mas quando a gente passa a servir a Deus, a gente se torna filhos de Deus, né? E a própria palavra diz que ele nos adota, ele nos escolhe. Então eu passei a encontrar a paternidade em Deus. E através dessa paternidade de Deus, eu fui entendendo muitas coisas, né? Eu fui entendendo o porquê de Deus ter permitido aquilo. Eu fui entendendo como lidar com aquilo dali de uma melhor forma, né? Eu passei a respeitar a decisão do meu pai por ele ter tido essa escolha de não ter sido meu pai. Hoje eu entendo, assim, na minha percepção, de que tudo tem não de Deus. E se Deus permitiu isso, é porque foi o melhor para mim. Foi o melhor para mim e eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza disso. E eu vejo que se talvez eu tivesse ficado do lado dele, eu vejo que se ele fosse um pai que estivesse ali, mas fosse um pai só presente, mas ausente afetivamente, eu sofreria muito mais do que com 100% da ausência dele, sabe? Então hoje eu entendo que pra mim foi de fato melhor, porque hoje, se eu tivesse que escolher entre ter um pai presente e ele tá ali, mas não tá afetivamente, eu não iria querer. Eu prefiro lidar com uma pessoa que esteja 100% longe de mim e não me ame, não se comprometa a cuidar de mim afetivamente, sabe? Do que alguém que esteja ali e me trate friamente. Então, como eu pensava antes, eu não entendia,
Eu questionava o porquê dele fazer isso, dele ter essa escolha. Hoje eu penso dessa forma. Se ele estivesse aqui e me tratasse friamente, eu não aguentaria. Eu iria sofrer muito mais do que eu sofro com a ausência dele. Eu digo sofro por quê, gente? Porque é algo que, por mais que a gente aprenda a lidar e a gente entenda que é a vontade de Deus, é algo que tá ali, sabe? Você não consegue pegar uma cicatriz, algo e tirar de vez de você e nunca mais sentir. É igual quando alguém te faz um mal. Você vai perdoar aquela pessoa, mas você não vai esquecer, só se você tiver amnésia. Fora isso, você não vai esquecer. Então, assim, eu ainda sinto, mas não da forma que eu sentia antes, essa ausência paterna, porque hoje eu entendo. Hoje eu respeito a vontade dele, não tenho raiva, não tenho rancor, nada. Na verdade, eu acredito que eu nunca tive, sabe? Nunca tive raiva, nunca tive rancor. O que eu tinha era muitos questionamentos do porquê de tal situação. Mas que hoje eu não tenho mais, porque eu sei que foi o melhor pra mim, entendeu? Então, assim, uma palavra que a gente pode colocar nesses momentos de rejeição, não só paterna, mas seja de um amigo, seja de uma mãe, seja de um primo, um tio, uma tia, enfim, seja de quem for, é resiliência. Você vai ter que aprender a lidar com aquilo dali. Você vai ter que respeitar a vontade do outro, né? E o maior exemplo que a gente tem de alguém que esteve aqui e soube lidar com a rejeição e ainda assim não deixou de viver o ministério dele foi Jesus. Jesus, ele veio aqui na terra e até o último segundo que ele estava aqui como em carne, como ser humano, ele foi rejeitado. E ele continua sendo rejeitado. As pessoas ainda continuam rejeitando quando não servem a Jesus, quando não aceitam ele como Salvador, quando falam mal da palavra de Deus, estão rejeitando Jesus. Quando estão falando que não vão servir a Deus, que enfim, não acreditam que Deus existe, elas estão rejeitando Jesus. Então, se você que sofre de uma rejeição, de uma dor de uma rejeição, coloque isso diante do Senhor como eu coloquei. Porque quando você coloca isso diante do Senhor, o Senhor vai te ajudar a tratar isso. O Senhor vai te ajudar a entender e vai te ajudar assim a você aprender de fato a lidar com aquilo dali. Porque muitas das coisas a gente não dá conta sozinho. Na verdade, eu acho que nada a gente dá conta sozinho, na minha opinião. Eu acho que aquela palavra da palavra de Deus que diz que nada a gente pode fazer sem ele, isso pra mim se encaixa em tudo, sabe? Então, assim, a dor da rejeição é uma dor muito forte e é uma dor que muitas das vezes ela não vai passar, ela vai estar sempre ali. Só que como você vai lidar com aquilo dali, né? Como você vai lidar com aquela rejeição que a pessoa impôs sobre você? Então, que você possa colocar diante de Jesus, diante de Deus, essa rejeição. Porque Ele te entende, Ele é o primeiro a te entender. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai fazer com que essa dor não seja algo que continue sendo mágoa, que continue sendo rancor, que continue sendo algo que você tenha ódio da pessoa, sabe? Mas você vai passar, a mesmo que você tenha aquilo dali, você sinta aquilo dali, não vai ser mais como antes, que você tinha ódio, que você tinha rancor, que você queria matar a pessoa, que você não queria ver a pessoa pintada de ouro, que você desejava mal a pessoa, ou que você fica esperando o dia de ver a pessoa pra questionar, e aí, por que você fez isso? Entende? É diferente. Quando você ressignifica tudo isso, é completamente diferente o seu posicionamento antes e o seu posicionamento agora. Eu digo porque é algo que eu vivo, né? Quando eu era criança, quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha uma cabeça em relação a essa rejeição paterna e hoje eu tenho uma completamente diferente, sabe? Completamente diferente. A Thaís de antes, ela agiria completamente diferente da forma que a Thaís hoje agiria. Então, assim, que você possa colocar diante do Senhor esse sentimento de rejeição, essa dor da rejeição, porque é algo que precisa ser tratado, é algo que precisa ser cuidado pelo Senhor e não tem ninguém mais do que possa te entender. Por mais que tenha pessoas que tenham passado por rejeição, cada uma vai lidar de uma forma diferente, cada uma vai sentir de uma forma diferente, mas somente o Senhor, Ele pode te sondar,
Somente Ele sabe a forma que você está sentindo. Somente Ele sabe o jeito que você está sentindo. Somente Ele vai poder te ajudar, te renovar. Só Ele tem o poder para te renovar. Eu não tenho poder para te renovar. Eu não posso ir aí na sua casa, colocar as mãos sobre você e falar, renova, Senhor. Deus pode renovar, mas eu falar o quê? Eu falei o quê? Renova, Senhor. Mas se eu falar, renova em nome de Thaís, não vai acontecer nada. É do Senhor que vem o poder. É o Senhor que pode te renovar. É o Senhor que pode fazer você ressignificar essa dor, essa rejeição. E você tem que saber que se você foi abandonado ou rejeitado por alguém, o Senhor jamais te abandonará. Salmos diz isso, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu cuidarei de você. O Senhor está dizendo para você, ainda que alguém te rejeite, o Senhor, cuidarei de você. Ainda que essa ferida doa, o Senhor vai cuidar e ela vai apenas se tornar uma cicatriz, de que você vai lembrar e vai dar testemunho dela de que você conseguiu lidar com ela, porque o Senhor te ajudou, o Senhor te sustentou. Então, ainda que te falte alguém, nunca te faltará o Senhor. Se você não serve a Jesus, passa a servir a Jesus, passa a conhecer Jesus, passa a aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Pare de rejeitar Ele, porque você vai ter sempre alguém ao teu lado. Entenda que em 24 horas, pode não ter a sua mãe do lado, pode não ter o seu amigo do lado. Você não vai estar sempre acompanhado de pessoas. Nunca você vai estar sempre acompanhado de pessoas. Mas do Senhor, você vai estar sempre acompanhado. O Senhor sempre vai estar com você. As pessoas não, mas o Senhor sim. Então, coloque diante do Senhor esta rejeição. Coloque diante do Senhor essa dor, porque Deus vai tratar você. Mas você precisa colocar diante do Senhor. Se você tiver que perdoar, fala, Senhor, não consigo, mas me ajuda. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Então me ajuda a perdoar, me ajuda a ressignificar. Tira de mim esse ódio, tira de mim esse rancor, tira de mim essa raiva. Entenda que em tudo há um propósito. Nada sai do controle de Deus. Nada, 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 nada. Até nas pequenas coisas Deus tem o controle. A palavra diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não cai um fio de cabelo se Deus não permitir. Deus sabe todos os números de fios do nosso cabelo que tem na nossa cabeça. Então o Senhor te entende, o Senhor sabe o que você está sentindo, o Senhor sabe o que você está passando. Eu não sei, eu não posso te ajudar, mas o Senhor pode. Então coloca diante do Senhor essa dor, esse sentimento, porque eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar de você. Não permita que o diabo venha colocar mentiras na sua cabeça, de que você não é significante, de que ninguém te ama. Não deixa, porque Jesus te ama, Deus te ama. Ele deu a própria vida, Jesus deu a própria vida para te salvar. Ninguém na vida vai fazer isso por você. Deus fez isso, deu o seu único filho para salvar você. Então, que você possa ver nele o amor. Coloca nele, como eu fiz. Eu achei em Deus a paternidade que eu precisava. Ele é o meu pai. E não tem amor mais precioso do que o dele. Não tem. As pessoas, elas vão te frustrar, elas vão errar, porque são pessoas. Nós somos falhos, nós erramos, nós escolhemos errado, nós fazemos coisas erradas, mas o Senhor não. Entende? Então, coloca diante do Senhor esse sentimento, coloca diante do Senhor, faça Ele verdadeiramente o seu Pai que Ele diz e Ele se dispõe a ser. Porque é nele que você vai encontrar o consolo, é nele que a sua alma vai ter paz, é nele que você vai ter a verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento, porque nada nesse mundo, nem o amor de ninguém vai te fazer tão feliz, tão amado, se sentir tão precioso como o amor de Deus. O amor de Deus é verdadeiro, vai além de todo entendimento. Então, coloca diante do Senhor, ore a Ele, peça força, fala, Senhor, me ajuda, Pai, porque sozinho eu não consigo, a gente não consegue nada sozinho. Então coloca diante do Senhor, que eu tenho certeza que assim como Ele me ajudou a ressignificar, a lidar com isso, Ele vai te ajudar também. Amém? Eu espero que o meu testemunho, que essa palavra fale com você, eu espero que Deus ajude você,
né? Porque Ele está pronto para isso. Só basta você dizer: Jesus, eis-me aqui, me ajuda, que Ele vai te ajudar. E eu espero que você possa aprender a lidar com, talvez se você estiver passando por uma rejeição ou já passou e ainda não entende e ainda não consegue lidar, eu espero que você consiga e que você possa ter paz, a paz que excede todo entendimento no seu coração, e que você possa se sentir precioso, preciosa, porque para o Senhor você é. Para as pessoas também, mas para o Senhor é mais e mais e mais. Amém? Um beijo, gente. Deus abençoe vocês. Que Deus possa falar com vocês através dessa palavra, através do meu testemunho, e que vocês possam ser abençoados. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!